prezados irmãos aqui presentes, bem como também aqueles que nos acompanham através da transmissão desta Santa Missa. Nós estamos ouvindo hoje a sequência do Evangelho de domingo passado, o capítulo 6 de São João, quando Jesus multiplicou os pães no deserto para aqueles 5.000 homens, através de 5 pães e 2 peixes. E hoje então é a continuidade. Jesus vai até a sinagoga de Cafarnaum para então lá fazer este belíssimo discurso do pão da vida, justamente diante daquilo que aquele povo, aquela multidão que foram à procura de Jesus, buscavam em Jesus justamente aquele pão que haviam comido lá na multiplicação. Portanto, nós estamos lá na sinagoga de Cafarnaum, onde Jesus pronuncia este famoso discurso depois da multiplicação dos pães. Jesus sabia muito bem o motivo que aquelas pessoas foram atrás dele. Jesus sabia o motivo de tanto entusiasmo em procurá-lo, e por isso Jesus foi muito claro com eles: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comestes pão e ficastes satisfeitos. Portanto, estão me procurando não porque vistes sinais, não porque o vosso coração ficou impressionado, não porque a vossa fé foi de certa forma rebustecida, fortalecida, mas porque vocês encheram a barriga, não é? Por isso que vocês estão me procurando. E aí então Jesus começa a dar um ensinamento acerca desta realidade. Pois bem, buscai não este pão que vocês comem, que vão sentir fome novamente, como os vossos pais lá no deserto comeram também um pão que foi dado por Deus, no entanto sentiram fome de novo. Deus sempre salvaguardou a vida do seu povo, mas agora Deus quer algo a mais do que essa vida humana. Deus quer conceder a vida eterna. Portanto, eu sou o pão da vida, eu sou aquele que o Pai enviou para quem deste pão comer, para quem deste pão tomar, possa não só ficar satisfeito, mas possa viver eternamente. Jesus então quer ajudar aquela multidão a ir além da satisfação imediata, que é muitas vezes o motivo no qual ou pelo qual nós procuramos Jesus, apenas para uma satisfação imediata das próprias necessidades materiais, por mais importantes que elas sejam. Mas Jesus deseja algo a mais. O que Jesus deseja para essa multidão, como deseja também para cada um de nós? Jesus deseja abrir um horizonte da nossa existência, que não é simplesmente o das preocupações cotidianas. Jesus deseja abrir os nossos olhos para compreendermos que as preocupações da vida do dia a dia, da vida cotidiana, ou seja, o comer, o vestir, a própria carreira, a posição, Jesus quer mostrar que existe algo maior do que isso. Jesus fala de um alimento que não perece, que é importante procurar e receber, né? E portanto Jesus usa essa expressão: esforçai-vos, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas por aquele que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Portanto, essa palavra não é à toa, é um esforço. Todos nós precisamos nos esforçar, um esforço contínuo para superar a busca das satisfações imediatas da vida, para buscarmos verdadeiramente um alimento que satisfaça, que realize, que sacie o homem, um alimento que possa dar ao homem a possibilidade
dele se realizar nesta vida e em vista da vida futura. Jesus quer que nós superemos o imediatismo, que é muito comum, que é uma grande tentação nossa, não é? De buscarmos a Deus apenas para satisfazer essas coisas imediatas, essas necessidades imediatas. Mas Jesus quer que nós reconheçamos quem pode nos dar um alimento que permanece, que é maior do que este, ou esses, né? E por isso Jesus diz: esforçai-vos, esforçai-vos pelo alimento não que perece, mas aquele que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Portanto, o esforço contínuo para buscar esse alimento, o esforço contínuo para viver de acordo com o alimento que tomamos, um esforço contínuo para a superação de tantas e tantas realidades que nos impedem de alcançar a vida eterna, ou de viver a vida eterna já nesta vida, porque a vida eterna não é uma realidade para depois da morte. Depois da morte nós viveremos a plenitude da vida eterna, a plenitude. Mas aqui na terra nós já vivemos a vida eterna. A vida eterna é a vida com Deus. Portanto, aqui na terra já se pode experimentar realidades que são do céu. Porém, aqui na terra é necessário um esforço maior. Por quê? Porque nós estamos ainda nesta condição mortal, né? Corporal, né? Material. E muitas vezes essas necessidades materiais, essas necessidades corporais, muitas vezes essas necessidades humanas, elas ainda nos atrapalham e muito a buscar este pão da vida eterna, a buscar essa vida eterna. Por isso o que Jesus pede de nós hoje é esforço, esforçai-vos. Portanto, exige de nós um esforço, né? Portanto, exige justamente uma luta, uma constância, uma perseverança, renúncia. Existe deixar algo ou não se apegar a algo para buscar verdadeiramente algo que seja duradouro. Então Jesus pede de nós, de certa forma, uma atitude também de conversão. A multidão não compreendeu a pergunta de Jesus, né? Não compreendeu a afirmação de Jesus. Por isso disse: o que devemos fazer? O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus é clara. Qual foi a resposta? A obra de Deus é esta, que acrediteis. A obra de Deus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus diz: a obra de Deus é esta, que acrediteis. Acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus. Portanto, o centro da nossa vida, o centro da nossa existência, aquilo que dá sentido, aquilo que dá esperança firme no caminho muitas vezes difícil da vida. O que é que dá sentido a este caminho muitas vezes difícil da nossa vida? É Jesus, é a fé em Jesus, é o encontro com Jesus, é o encontro com Cristo. E para isso a fé é elemento fundamental para esse encontro, né? Jesus diz: esforçai-vos e acrediteis naquele que foi enviado por Deus, para que então vocês possam de fato dar sentido à vossa vida, para que vocês possam encontrar esperança nesses caminhos tão difíceis pelos quais nós muitas vezes passamos, né? Nós estamos enfrentando situações muito difíceis, não é só a pandemia, não é? A pandemia é uma realidade, sim, difícil a ser enfrentada, mas já haviam muitas outras de realidades antes da pandemia e outras que virão depois, né? Não é só as dificuldades materiais, não são só as dificuldades econômicas, etc, etc, mas as dificuldades ou as necessidades das quais o homem já possuía antes, e que de certa forma agora, com a pandemia, isso ficou mais evidente, né? Dizia já o Papa Francisco, logo no começo da pandemia, né? Ele dizia: na verdade, um mundo que já estava doente,
O mundo que já estava doente, o mundo que já estava enfrentando muitas enfermidades espirituais, e que de certa forma isso se tornou mais evidente, né? Com o sofrimento também corporal, o sofrimento físico, né? Da doença, da pandemia, etc. Então vejam, é preciso uma fé firme e uma esperança firme no caminho, muitas vezes difícil da vida, em Jesus Cristo, o encontro com Cristo. E por isso a segunda leitura de hoje nos diz que a nossa adesão a Jesus, o que implica aderir a Jesus? São Paulo diz na carta aos Efésios, implica em deixar de ser o homem velho e a passar a ser um homem novo. O que significa morrer o homem velho e fazer nascer o homem novo? A conversão. Todos os dias a gente pode deixar de ser o homem velho, porque o homem velho vai sempre ficar no nosso pé, né? Vai sempre ser um calo no sapato. A gente sempre vai ter algo que a gente vai reconhecer, poxa vida, isso aqui é o homem velho, isso aqui eu trago comigo, né? Esse meu jeito, essa minha atitude, esse meu comportamento, essa minha conduta, e enfim, eu preciso lutar contra isso, para cada dia também renovar o homem novo que está em mim, que é o Espírito, né? O Espírito de Deus que está em mim, que renova todas as coisas, por isso renova também a minha vida, renova também o meu coração, renova também a minha consciência. Aquele então que aceita Jesus como o pão que dá vida, adere a Jesus, passa a ser uma outra pessoa, passa a ser uma outra pessoa. Quantas vezes as pessoas falam dessas experiências bonitas para nós? Poxa, padre, olha, eu estava meio afastado da igreja, mas agora eu tenho vindo à missa todos os domingos, comungado da palavra, porque a palavra de Deus também é o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo se dá pela palavra também, né? Pela Eucaristia, e eu vou me alimentando disso, e muita coisa melhorou. Não é porque vir à missa acontece o milagre, que tudo passa a dar certo para você, não. É que quando você começa a vir à missa, quando você começa a ouvir a palavra, você vai se tornando melhor, você vai se renovando, você vai modificando, às vezes por pequena que seja, mas vai modificando, mudando atitudes, a maneira de se comportar, a maneira de enfrentar determinadas realidades. Talvez coisas que antes eram mais difíceis se tornam mais fáceis de serem superadas. Talvez coisas que aonde você antes dava tanta importância, agora elas são meio que deixadas de lado, são quase que insignificantes diante de coisas tão melhores, tão grandes que você experimenta. Então, com certeza, quando nós vamos nos alimentando deste pão que é Jesus, presente na sua palavra, presente na Eucaristia, presente na comunidade, nós vamos nos renovando, nós vamos nos transformando, nós vamos nos tornando melhores. O encontro com Cristo então deve significar para cada um de nós uma mudança. Esforçai-vos, diz Jesus. Portanto, uma mudança radical, um jeito completamente diferente de ser, um jeito completamente diferente de viver. É isso que muda a vida da gente, né? Quem muda a vida da gente, meus irmãos, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos, porque diante de situações nas quais nós não temos a competência ou a capacidade de modificar, sobretudo nessa realidade humana onde nós vivemos, né? Então, a atitude mais inteligente é que a gente mude a maneira de enfrentar essas realidades, e aí a gente vive melhor, né? Porque se eu esperar que mude para eu mudar, ou que mude para que eu me sinta melhor, nem sempre isso vai ser possível. Mas se eu mudar diante das circunstâncias que eu encontro e que muitas vezes não são possíveis serem modificadas, então eu me torno melhor e eu vivo melhor também. Portanto, Jesus ensina, São Paulo na segunda leitura ensina essa modificação do homem, essa mudança, essa conversão. Meus irmãos, mesmo nas preocupações,
problemas, o Senhor nos convida então a não esquecer o que é necessário, procurar preocupar-se com aquilo que é fundamental, que é o estreitamento com Ele, o estreitar a relação com Ele, fortalecer a nossa fé naquele que é o pão da vida, Jesus Cristo. Peçamos então nesta Eucaristia a graça de sermos fortalecidos por Ele. Peçamos nesta Eucaristia a graça de podermos também nos esforçar mais para podermos viver melhor. Peçamos nesta Eucaristia a graça de poder alimentar-se, não do pão material simplesmente, no qual nós comemos hoje e voltamos a sentir fome amanhã, ou nem sequer amanhã, talvez algumas horas depois. Peçamos o alimento que verdadeiramente sacia o homem, o alimento que verdadeiramente perdura para a vida eterna, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos também hoje iniciando o mês vocacional, mês de agosto, mês dedicado às vocações. E o primeiro domingo do mês de agosto é dedicado às vocações sacerdotais. Oramos, rezamos pelas vocações sacerdotais, para que surjam mais sacerdotes. E também no próximo dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, patrono dos padres, celebramos o dia do padre. Portanto, já nesse domingo, rezamos também pelos padres. Os padres são aqueles que nos dão esse alimento, do qual nós tanto necessitamos. Os padres são aqueles que alimentam-se do pão para oferecer o pão, alimentam-se de Jesus para oferecer Jesus. Rezemos então por todos os sacerdotes, por todos os padres, para que eles sejam sempre sustentados pela graça de Deus, possam gozar sempre de saúde, para poderem continuar distribuindo ao povo de Deus o pão que dá a vida eterna. Assim seja. Amém.